Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. Você tem Bíblia? Abra ela em Filipenses, capítulo de número 4. Filipenses 4, verso de número 12. Paulo diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo, guarde isso. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Pai, nós te damos louvor, Senhor, e honra pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Estamos aqui entre irmãos. Te agradeço pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra e te peço, Senhor, que haja uma porção liberada de graça, de favor, que a tua multiforme sabedoria e graça entre em cada coração, que nada se perca, Senhor, mas que tudo seja para a glória e para o louvor do teu nome, aqui na igreja, para os nossos irmãos que estão em casa, nos assistindo pela internet nesse momento. Que Deus abençoe a todos e que a tua palavra entre nos corações e dê fruto. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Nós vivemos um tempo e somos, uma cultura muito miscigenada. Há uma pluralidade, uma variedade, uma diversidade de culturas no nosso meio, de pensamentos, de ideologias, filosofias, religiões. Então essa pluralidade, ela é ampla. Cada um de nós aqui tem uma história, tem uma cultura, tem os seus pensamentos, carrega os seus valores. Temos pontos de convergência e pontos de divergência. Concordamos em muitas coisas, discordamos em outras. E tudo isso é perfeitamente normal. Às vezes a gente não percebe que muito do que nos une é exatamente as diferenças que temos, elas são importantes. Quando a palavra de Deus fala da igreja, ela usa a ideia de corpo exatamente para valorizar a independência, ao passo que temos uma dependência também uns dos outros. Somos diferentes, cada um tem uma função, cada um tem um pensamento, cada um tem uma chamada, porém, dependemos uns dos outros, somos membros interdependentes uns dos outros, mas as diferenças, elas são saudáveis, devem ser respeitadas, tudo isto é válido. Porém, eu acredito que tem uma coisa que todos nós temos aqui em comum: igreja, ímpios, todo ser humano consciente, eu creio que ele tem em comum comigo, com você, um desejo. Qual é o desejo? De ser feliz. Eu creio que a felicidade é um desejo de todos. A felicidade é uma busca para muitos. A felicidade é uma graça para outros. A felicidade é talvez o maior. Se eu te perguntar o que você quer da vida, eu quero felicidade, paz, saúde. Ou seja, todos nós desejamos isto. E a mensagem que o Senhor me deu hoje é uma mensagem de conscientização sobre a felicidade, como adquirir felicidade, e provavelmente o quão felizes nós já somos e às vezes não percebemos ou não reconhecemos. Se você for no dicionário, é bom conceituar a palavra felicidade. Se você for no dicionário, a palavra felicidade, ela tem a ver com um estado de contentamento, de plenitude e contentamento
do coração do homem, do indivíduo. Então uma pessoa feliz é uma pessoa que é plena, é uma pessoa que ela é realizada. Quando você vai para a palavra de Deus e para a Bíblia Sagrada, o conceito é o mesmo. Felicidade não é um estado de estar, mas é um estado de ser. Eu posso estar triste e ainda assim ser feliz. Eu posso estar chateado, eu posso estar decepcionado, eu posso estar com dores, eu posso estar em necessidades, eu posso estar em conflitos, mas ainda assim, apesar das circunstâncias do estado emocional, ser uma pessoa feliz. Como eu também posso, e a gente vê muitas pessoas que estão alegres, que estão em abundância, que estão desfrutando talvez de tudo que os olhos podem desejar. Tem dinheiro, tem saúde, mas infelizmente não são felizes. Porque felicidade tem a ver com um estado de plenitude na alma. Então não é um estado de estar, é um estado de ser. É muito importante a gente entender isto. Aí vem Jesus e diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em plenitude. A tenham plenamente, a tenham em abundância. Eu, pela palavra de Deus e aquilo que eu conheço da palavra, e pelas experiências que eu tenho na vida de ver pessoas e da minha própria existência, eu não consegui conceber uma ideia de felicidade que não a presença de Jesus no coração. Não há felicidade sem Cristo. Não há como ser feliz se não tivermos Cristo. Cristo é a plenitude, Cristo é a expressão, Cristo é aquele que nos dá a felicidade tal como ela é. Ele nos torna e nós passamos a ser felizes. Era isto que Paulo estava querendo dizer, e é isto que ele chama de segredo do contentamento. Aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito, glória a Deus, não tendo nada, glória a Deus igual. Porque eu sou feliz apesar das circunstâncias. Tem dias que eu tenho raiva, fico com raiva, mas ainda assim eu sou feliz, porque sou habitado por Cristo. É uma situação, é um momento. O ser humano tem sentimentos, tem impulsos. Paulo estava dizendo isso: aprendi o segredo. E qual é o segredo? Fui crucificado com Cristo. Vivo a vida de Cristo, já nem vivo mais eu, mas é Cristo. A felicidade plena vive em mim. Então eu sei o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, tendo muita comida em cima da mesa e até mesmo passando fome, aquecido ou com frio. Tudo posso naquele que me fortalece, porque Ele é a ovelha do Supremo Pastor. Então, muitos de nós aqui, talvez você esteja passando, é porque a situação é propícia para isto, um momento de tristeza, de ansiedades, de sofrimentos, alguns casos até mais graves do que outros. Mas você é feliz porque você é habitado pela plenitude que é Cristo. Essa situação vai passar, essa situação é adversa, essa situação é momentânea, mas você tem um bom pastor. Como disse Davi: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
O Senhor sendo o meu pastor, eu estou pleno, eu estou completo, eu sou afortunado, você é realizado e realizada, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Algumas pessoas, elas não entendem o que Davi estava tentando dizer quando ele falou isto. A melhor versão em português que eu conheço para esse texto é a NVI, que diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O que Davi estava querendo dizer não é que se o Senhor é meu pastor, eu quero então amanhã uma casa nova, toma. O Senhor é meu pastor, então eu quero amanhã um carro novo, toma. O Senhor é meu pastor, então eu enjoei dessa aqui, eu quero amanhã outra mulher, toma. Não. O que Davi estava querendo dizer é a mesma coisa que Jó disse: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor, o bem eu recebo, o mal eu também recebo, porque a minha felicidade não está em ter, a minha felicidade está em ser, e se o Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta, ainda que na vida tudo me falte. Eu sou pleno, eu sou realizado, porque eu tenho alguém que cuida de mim, não me deixou órfão, é comigo, é por mim, vai comigo aonde quer que eu esteja, Ele é o Emanuel, Deus comigo. E se o Senhor é por mim, quem será contra? Se o Senhor é por nós, não foi Paulo que disse, quem será contra nós? Então eu aprendi o segredo, Paulo diz, de estar contente em todas as circunstâncias, porque eu posso todas as coisas, tudo eu posso naquele que me fortalece, eu sou pleno. Isso é felicidade, gente. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Hoje eu estou contando um testemunho que eu nunca contei em mensagem, nunca contei publicamente, pouquíssimas pessoas sabem. Mas no Brasil tem uma prática de que 5 anos depois as coisas caducam, né? Então, como faz 5 anos, eu vou contar. Faz 5 anos que eu não tenho um carro particular, um carro próprio. Quando o Luca nasceu, o Luca fez 5 anos agora em março. Quando o Luca nasceu, eu tinha comprado um carro zero, naquela semana que o Luca nasceu, e carro 0 quilômetro, eu gosto muito de carro, quem me conhece sabe, eu gosto de carro, gosto de velocidade, gosto de corrida, enfim, amo o automobilismo, o mundo automobilístico. E aí eu tinha comprado um carro zero e estava feliz, imagina, carro novo, tal. E aí o Luca nasceu, então, porção dobrada de felicidade. E aí um belo dia, estava chegando em casa, logo na semana que o Luca veio do hospital, estava chegando em casa, guardando o carro na garagem, eu guardei o carro na garagem, quando eu estava entrando em casa, uma voz no meu espírito disse: pega esse carro e dá para o pastor Marlon, porque o pastor Marlon, ele tem uma missão para fazer durante um tempo, e depois dessa missão ele vai usar esse carro para ele montar uma loja e poder ter subsistência. Eu, como um filho muito obediente, e a palavra ainda foi assim, e dê esse carro antes dele completar 1.000 quilômetros, o carro estava com 730, 700, o carro era novinho, 750 quilômetros, e desse carro antes dele completar 1.000 quilômetros, 300 quilômetros a gente faz em 4, 5 dias. Eu, como sou um filho muito obediente, o que eu fiz? Eu guardei o carro na garagem, tranquei e comecei a andar de ônibus, de Uber, a pé, para não fazer 1.000 quilômetros, porque na minha cabeça eu pensava, deve ser é a minha avó, é a minha consciência que está querendo me perturbar, eu acho até mesmo que deve ser o diabo, aquele invejoso, que a gente não pode ter nada, ele já quer tomar da gente. E aí eu fiquei 1 semana, 2 semanas, aí eu comecei a fazer voto com Deus, e aquela palavra, e eu comecei a fazer voto com Deus. Aí eu fiz igual o Gideão: Senhor, molha a lã e deixa seco o chão. Aí no outro dia, não, Senhor, agora deixa seca a lã e molha o chão. E eu fui fazendo votos com Deus, mas não teve jeito. O Senhor me levou, eu ofertei o carro na vida do Marlon. E aí talvez você me faça uma pergunta, isso fazem 5 anos, talvez você faça uma pergunta: Fernando, e nesses 5 anos, você teve falta? Não. Nesses 5 anos te faltou
mobilidade, capacidade de se movimentar? Não. Vocês têm carro lá na sua casa? Temos. A minha esposa tem um carro dela, antes mesmo da gente casar, ela é uma empresária, tem loja, tem o carro do sonho dela, eu ando com o carro dela para cima e para baixo, gasto a gasolina dela, eu vou para lá, vou para cá. Quando ela precisa usar o carro, pego o Uber, já encontrei irmãos no meio da rua, que já me deram carona. Eu já vivi tantas experiências de evangelização em Uber. Agora mesmo eu vim de Uber para a igreja. E a pergunta é: fez falta? Não. Porque o coração humano não está ligado, aquele que está em Deus não está ligado em coisas. Se você me perguntar: Fernando, se um dia o Senhor te der a capacidade de comprar outro, você vai comprar? É óbvio, quem que não gosta? A questão é que não me faz falta, porque o que me fará falta é não ter o Senhor e não ter coisas. Eu digo isso porque a gente conhece muitas pessoas que estão completamente apegadas e dominadas em materialidades, o coração delas sofre só com a possibilidade. Você conhece gente que até tem tudo o que deseja e não consegue usufruir porque tem medo de perder? Quando Jesus disse não ajuntem riqueza, Jesus não estava dizendo para ser miserável e pobre. A questão não é não poder ter, a questão é as coisas terem a nós. Eu sei que o Senhor estava tratando o meu coração lá atrás, porque eu tinha esses apegos, e o Senhor estava testando o meu coração. É uma coisa, não foi num culto, ninguém pediu, foi algo meu com Deus particular. Agora, nunca fez falta. Pastor Marlon usou para missão, porque tudo que é nosso é do reino de Deus. Depois ele montou a loja dele, eles usufruíram daquele patrimônio, porque é do reino de Deus, era para a glória do Senhor. Nós fizemos depois disso 3 missões, viagens missionárias. Nas 3 missões que nós fizemos, o Senhor nos proporcionou, através de pessoas que se levantaram e disseram assim: a primeira missão que nós fomos para o Uruguai, um irmão da igreja disse assim: vai com o nosso carro, e nos deu um carrão lá que ele tinha, que eu nem sei o nome, e a gente foi. Na segunda missão, o pastor Fabiano disse: vocês vão para o Uruguai de novo? Vamos, eu quero levar vocês, nos levou. Na terceira missão agora, chegamos a ter 2 carros, a gente chegou a rejeitar. Sabe quando você fica metido? O irmão chegou ali, o irmão Andrei chegou para nós: toma aqui, pega o meu carro e vai para o Uruguai. Eu digo: não, já temos outros, Deus já deu outro. Porque se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Tudo aquilo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito de vida na terra, o Senhor proporcionará para você e para mim. Então não tenha medo, porque se você pertence ao Senhor, nada lhe faltará. Tudo aquilo, o que diz a palavra? Busque, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem gente que está colocando o seu coração e a sua dependência, a sua felicidade em coisas. Você já é feliz porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Você já é feliz porque o Senhor é com você. E se você entende isso, de nada você terá falta. Se você tiver tudo, glória a Deus. Se por um acaso um dia passar por alguma crise, glória a Deus também. Porque tudo é passageiro, seja o dia do sorriso, o dia da tristeza, tudo nessa vida tem um tempo determinado para cada coisa. Mas a gente vê muita gente ansiosa, angustiada, numa situação de lamentações, porque estão apegadas, com medo de perder, e agora a pandemia, e agora a crise, e agora o desemprego, e agora as parcelas, e agora as dívidas, e agora as situações. Talvez as coisas se apertem mesmo, mas elas também passarão, porque se você tiver o Senhor como teu pastor, de nada você terá falta. Talvez passaremos por dias semelhantes aos dias de Paulo. Passei por dificuldades, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu venci as dificuldades no Senhor, porque Ele é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, de nada terei falta. A felicidade começa por esse entendimento, a plenitude e o reconhecimento de que é habitado pelo Senhor.
O mundo não tem isso. Por isso que Jesus disse: eu deixo a minha paz dou a vocês, mas não dou como o mundo dá. Essa paz que o mundo tem, essa felicidade que o mundo oferece, a forma como as coisas são apresentadas, isso tudo é ilusório, isso tudo é transitório, isso tudo até promove uma alegria, uma sensação de bem-estar, mas não é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade você já tem. Você já é. E a palavra do Senhor nos ensina a nós fortalecermos esse espírito feliz, a fortalecermos esta vida de plenitude no Senhor. E eu gostaria de compartilhar com você algumas ferramentas, instruções da palavra de Deus para a preservação da felicidade, ou até mesmo o desenvolvimento, porque talvez exista alguém aqui que diga: pastor, eu entendo, mas eu não sou feliz, eu não consigo desfrutar da felicidade, essa situação de plenitude. Eu sirvo a Cristo, eu conheço a Cristo, eu creio em Cristo, mas a minha alma anda profundamente angustiada, eu não consigo desenvolver ou desfrutar. É ano de usufruto, de desfrutarmos daquilo que o Senhor tem, e uma das coisas que o Senhor tem para a sua igreja é plenitude, é felicidade. Então o Senhor me deu algumas palavras sobre felicidade, preservação e desenvolvimento da felicidade. Número 1, a linguagem. 1 Pedro capítulo 3, verso 10 vai dizer: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, quem quer amar a vida e ver dias felizes? Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Você sabe que uma das razões pela qual o mundo não consegue desfrutar, viver felicidade, e às vezes nós como igreja não conseguimos usufruir da felicidade, é porque para sermos felizes precisamos ser habitados por Cristo. Para sermos felizes nós dependemos do verbo, a palavra de Deus que é Cristo, o verbo que se fez carne. E para desfrutarmos do relacionamento com Jesus, uma das primeiras características de alguém que entregou a sua vida a Cristo é uma nova linguagem. Você sabia disso? Em meu nome falarão novas línguas. Uma nova comunicação é dada, uma nova maneira. Você pode perceber, alguém que foi tocado pelo Espírito, que começou a viver uma vida nova em Cristo, ele naturalmente no Senhor e na prática da vida, ele começa a mudar a sua forma de se comunicar. A linguagem muda, as palavras vão sendo aperfeiçoadas para se tornarem palavras de edificação e concessão de graça para aqueles que ouvem. Essa semana a gente teve aí esse episódio aí da tal da reunião do Bolsonaro, né? Os palavrões e tal. Eu escrevi sobre isso, e hoje a gente está numa situação tão polarizada politicamente falando, que tudo que a gente fala, a doutrinação política ideológica, parece que você já se torna inimigo, você quer o impeachment e tal. E quando eu resolvi falar, eu estava quieto, eu não ia falar nada sobre a reunião, mas aí eu comecei a ver o que me preocupou: os crentes em Cristo aprovando, em nome de uma ideologia, sustentando o insustentável, quebrando princípios que para nós são cláusulas pétreas da carta magna do cristão, que é a palavra de Deus. Se você dizer: pastor, você se escandaliza porque era o presidente da república e tal, aquilo ali nada mais é do que um extrato de uma cultura popular. A reunião presidencial é um extrato das rodas de amigos, das reuniões em empresas, das festas de família,
das conversas no dia a dia, da realidade da mesa de muitas casas. A verdade é que isto é uma prática comum no mundo, é uma prática normalizada no mundo. As palavras torpes, os palavrões, as maledicências, porém, é normalizado no mundo, mas para o cristão não pode ser normal em hipótese alguma. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Você sabe qual é a palavra de Deus para nós? Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, a não ser aquela que for útil, conforme a necessidade, para conceder graça aos que o ouvem. Então o que me preocupou? Não é o mundo, me preocupou irmãos, filhos de Deus, apoiando. Então quer dizer que essa será a nossa prática como igreja? Essa será a prática na nossa casa? Por que muitos aprovaram, irmãos nossos? Porque se identificaram, e aí é que está o problema. A minha preocupação não é a política, eu não tenho nenhuma, pelo contrário, eu estou feliz com o que está acontecendo politicamente no país. Agora, a nossa responsabilidade como igreja é não nos tornarmos semelhantes ao mundo. Nós temos que na nossa casa ser diferentes. Quando eu escrevo sobre isso, a minha expectativa, o meu desejo é cumprir o meu ministério que o Senhor me deu para exortar e corrigir a igreja à luz da palavra, para que nas nossas casas isso não seja uma prática, porque nós estaremos jogando fora a nossa felicidade. Deixa eu dizer uma coisa, se nós andamos em Deus, e eu não vou mais nem citar a questão da reunião política, eu estou falando agora de relacionamentos, do dia a dia, do trabalho, das nossas comunicações, os nossos relacionamentos do dia a dia. Se nós falando, ou aprovando, se dizemos que temos o Espírito Santo, porque nós não somos Deus, óbvio, nós somos falhos, nós pecamos. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio, que Tiago vai dizer que o domínio próprio, o domínio do corpo vem pelo controle da língua. Aquele que consegue dominar a sua língua também domina o seu corpo. Então tudo começa pelo controle das palavras que geram ambientes. Se no meio de palavras maledicentes, no meio de palavras torpes, não acende nenhuma luzinha dentro de nós, tem alguma coisa espiritual errada conosco. Tem alguma coisa espiritual errada conosco. Porque eu não consigo conceber a ideia, nós não somos Deus, nós estamos na carne, a carne peca, enfim, eu também peco, todos pecamos, mas todas as vezes que eu peco com palavras, acende uma luz dizendo: Fernando, não convém, não edifica, não serve para você, muda essa linguagem. A palavra do Senhor ensina para nós que nós devemos usar linguagem decente na nossa comunicação, a fim de que até mesmo os nossos inimigos não tenham o que dizer sobre nós. Então a Bíblia inteira ensina a igreja a se comunicar, e não é no culto, porque até isso eu vi ontem, me preocupou. Eu vi irmãos falando: não, mas lá, nós não elegemos um pastor, nós elegemos um presidente. Óbvio, mas em outras palavras, ele não está querendo defender o presidente, está querendo defender a si mesmo. Não, eu estou fora do culto. No culto eu digo aleluia, eu digo glória a Deus, mas lá na reunião de empresa eu falo palavrão mesmo. E aí Tiago vai dizer: não pode ter numa mesma fonte água doce e água amarga. A nossa luz deve brilhar no mundo. Nós somos estrelas que brilham como estrelas do universo, disse Paulo aos Filipenses, no meio de uma geração corrompida e depravada. A nossa linguagem tem que ser diferente. Senão nós estaremos jogando, sabe o que? Fora a nossa felicidade. Eu fico imaginando uma reunião do pai, do filho, os 24 anciãos, na sala do trono, os anjos de Deus, e todo mundo falando palavrão. Você consegue conceber essa ideia?
O pai e o filho e palavrão, e o pai indignado porque nós somos um bando de pecador, e Jesus Cristo dizendo, são todos miseráveis mesmo, e o Espírito Santo dizendo, mata, destrói. Você consegue imaginar uma reunião na sala do trono, regada a palavras torpes? Não, isso não acontecerá. E esse Espírito é dado a nós, e você sabe qual é o resultado da mudança de vocabulário e da negação de sermos amaldiçoadores? Felicidade. Quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Nós não vamos conseguir mudar a realidade lá de cima, mas na nossa casa, é normal, então começa a tratar a esposa com palavras torpes para ver quanto tempo vai durar o casamento. Começa a xingar o marido para ver quanto tempo vai durar o casamento. Começa a amaldiçoar os filhos para ver quanto tempo vai ter de preservação do coração e da alma dos filhos. Porque nós não somos chamados para amaldiçoar, nós somos chamados para bendizer o nome do Senhor e até mesmo os nossos inimigos, seja quem for. A palavra do Senhor diz que não haja palavras obscenas, que não haja palavras torpes, mas somente aquelas que sejam necessárias e a fim de edificar, concedendo graça. Então a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: se possível não fala, e se falar, abençoa. Você sabe qual é o resultado? Felicidade. Tem muita gente triste por conta da contaminação e envenenamento das próprias palavras. Tem muitos lares de irmãos na fé que estão ruindo por conta das próprias palavras. É só palavras torpes. O conserto está em mudar o vocabulário e o linguajar de um para com o outro dentro de casa. Muitas angústias, a Bíblia diz que a língua tem poder, ela gera ambientes, e aqueles que usam comem do seu fruto. Ou seja, eu não apenas firo com palavras, eu me alimento do que eu falo. Então quem quiser ver dias felizes, guarde a língua do mal e os lábios da falsidade. Fale menos. Se está com raiva, segura, morde a língua. Meu pai que dizia, está com raiva, morde a língua. Porque na hora da raiva, morde a língua. Procure falar menos. E quando falar, edifica. Quando levantar pela manhã, obrigado, Senhor. Quando sair na rua, estiver chovendo, Senhor, obrigado pela chuva, está abençoando a colheita de alguém. Eu vou até molhar o meu pé, mas obrigado. E não amaldiçoa. Agradeça a vida, agradeça a Deus, agradeça a família, agradeça a comida, seja a nossa vida uma vida de glorificação, de bênçãos. Meu irmão, faz isso. Daqui 2 semanas você vai estar ensinando sobre felicidade. Não vai muito tempo. É um dia, bem dizendo, você já vai entender sobre o que eu estou falando. Quem quiser ver dias felizes, guarde a sua língua do mal. Você sabe uma outra ferramenta poderosa para a felicidade? A revelação, a luz, a palavra de Deus revelada aos nossos corações e a aplicabilidade daquilo que nós aprendemos a partir da palavra de Deus. Você quer ser feliz? Tudo aquilo que o Senhor revelar para você, ponha em prática. Você vai descobrir o que é felicidade. Olha o que diz Provérbios capítulo 29, verso 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Como é feliz aquele que obedece à lei. Provérbios 29, 18. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Então lá no mundo, a tristeza mundana, as amarguras mundanas estão conectadas.
há uma vida de palavras torpes. É por isso que o mundo está do jeito que está. Todo mundo xinga todo mundo fala mal de todo mundo amaldiçoa todo mundo, e nós vamos gerando ambiente, e cada vez mais o mundo vai se tornando tenebroso, porque as palavras têm poder. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra, e deu ao homem a capacidade de gerar também, por poder da palavra. O homem gera ambientes. Então o mundo está do jeito que está, porque o mundo amaldiçoa. Por isso que a gente vê aí, por que essas divisões, essas polarizações, é um amaldiçoando o outro, é o lado de cá amaldiçoando do lado de lá, do lado de cá, esse é um ponto. O segundo ponto é que o mundo não tem o que eu e você temos, a revelação, porque revelação tem a ver com Cristo, é Cristo quem rasga o véu, é Cristo quem traz a luz. Jesus Cristo disse assim, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se o mundo é tenebroso, como é que a gente anda no mundo? Com luz. Quem é a luz? Cristo. Cristo é a revelação. Onde não há revelação, o povo se desvia. No mundo não tem revelação. Então o mundo está tenebroso, porque a luz dos homens é Cristo, para aquele que nele crê, aquele que a ele segue. Agora, e na igreja? Por que a igreja tem a revelação e não desfruta da felicidade? A segunda parte do verso. Como é feliz o homem que obedece à lei, à palavra. O problema nosso como igreja é que às vezes nós temos a revelação, mas nós não temos a prática, a aplicabilidade da revelação. É aquela palavra que nós já temos, é aquilo que nós já sabemos, é aquilo que a gente está para fazer depois, que a gente diz que vai fazer e não faz, é aquilo que a gente conhece como vontade do Senhor e não aplica. Ou seja, a falta de aplicabilidade atrapalha o desfrutar da felicidade, porque felicidade está em servir. Feliz é quem serve, feliz é quem vive os propósitos do Senhor, feliz é quem entendeu que os planos do Senhor são mais altos e melhores do que os nossos. Felizes são aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, amam a Deus, e o amor ao Senhor, a manifestação, a expressão de amor a Deus, não é discurso, é obediência. Jesus disse, aquele que me ama me obedece, e aquele que me obedece eu virei a ele e me revelarei. Sabe aquela situação que a gente não entende? Tem luz para ela, mas quando iluminar, não é para fazer do nosso jeito, é para fazer conforme a instrução, é para fazer como Cristo quer que façamos. Eu já fiz isso na minha vida, talvez você já tenha feito. Senhor, eu preciso de uma luz, preciso de um entendimento, me dá uma direção, me dá um propósito, me dá um desígnio, tem tal coisa para realizar. Deus dá a ideia, obrigado, e aí eu começo a andar, mas ali pela metade do caminho eu já conheço, eu já vi, eu já sei, então agora eu começo a dar o meu jeito, eu vou desobedecendo ao Senhor. Aí sabe o que acontece? Um sentimento de infelicidade, porque feliz é quem obedece. Então tem muita gente infeliz dentro da igreja, não é por falta de revelação, não é por falta de entendimento, é pela desobediência em não realizar o que o Senhor já determinou. Obedecer é melhor do que sacrificar. Se você tem uma instrução do Senhor, se você tem uma palavra de Deus, coloque em prática e você vai ver que depois de concluída, o sentimento será de contentamento, é plenitude, é felicidade. Não tem nada melhor do que você fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus dá plenitude, contentamento e satisfação para o coração humano. As minhas maiores alegrias eu vivi depois de fazer a vontade de Deus. É a satisfação. Você se satisfaz. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele não precisava de mim, Ele deixou eu participar, Ele me permitiu, eu obedeci. Sabe o que vem? Contentamento, recompensa. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam, aqueles que são fiéis, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que decidiram já não viver mais si, aqueles que decidiram conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Esse é um ponto. Então a linguagem,
a revelação e um terceiro ponto muito importante: o perdão. Se você quer ser feliz, você precisa, sobretudo, do perdão de Deus para a sua vida. Davi escreve o Salmo 32, verso 1 e 2, dizendo: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Agora guarde isso. E em quem não há hipocrisia. Olha que interessante. Davi escreveu esse texto 1000 anos antes de Jesus vir ao mundo. E Davi já deixou o entendimento que Cristo revelou depois. Como é feliz aquele que o Senhor não atribui culpa, tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados, e em quem não há hipocrisia. Como Jesus explicou isso? Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, o que Jesus ensinou a orar? Pai nosso que estás nos céus, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus, quando ressuscitou, disse assim: se vocês perdoarem, estão perdoados; se não perdoarem, não estarão perdoados. Sabe o que eu aprendo aqui? Não importa se você cometeu pecadinho ou pecadão. Tem gente que o maior pecado da vida dele foi, sei lá, falar um palavrão. Outros assassinaram pessoas. O sangue de Jesus Cristo é poderoso para limpar qualquer tipo de pecado, mas tem uma condicionante. Qual é a condição que Cristo estabelece para perdoar? Não interessa. Alguém aqui tem algum pecado, tem alguma dívida com o Senhor? Se você tem alguma coisa para pedir como perdão, o Senhor te perdoa, mas tem uma condicionante: tem que perdoar o teu irmão. Pai, me perdoa, porque eu já perdoei. O que tem de gente amargurada porque não perdoa? Perdoar é uma atitude nobre, de grandeza extraordinária. Pessoas que perdoam são pessoas extremamente evoluídas espiritualmente. Porque a pessoa que perdoa, ela se coloca numa condição superior. Pessoas que não perdoam, talvez inconscientemente, talvez elas nem tenham a consciência disso, mas a pessoa que não perdoa é a pessoa que se torna orgulhosa. E quando eu não perdoo, eu começo a gerar em mim um sentimento de vingança. Toda pessoa que não perdoa, ela começa a mensurar, a planejar, ela começa a sentir desejos que vão se potencializando de vingança. E todo sentimento de vingança é um falso moralismo, porque todo vingativo está se esquecendo dos seus pecados. Então a pessoa que não perdoa, ela se rebaixa tanto quanto aquela que lhe fez o mal. Ela se coloca na mesma situação. Ela está dizendo o seguinte: foi você que fez comigo, mas se tivesse em outra situação, eu também seria capaz de fazer com você. E você sabe qual é o resultado disso? Uma amargura terrível. Você quer azedar a sua vida? Ande com pessoas que não perdoam os outros. É questão de tempo para você estar amargurado, porque uma amargura contamina muitos. Você quer ter o dia atravessado? Você senta do lado de alguém que está ferido. Sabe alguém que está ferido porque não consegue liberar o perdão, não abre o coração para perdoar, não libera? Essa pessoa, ela está jogando fora a felicidade dela. Como é feliz o homem que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há
hipocrisia. Quando eu não perdoo ninguém, eu estou declarando a Deus que eu não preciso de perdão. Eu estou declarando a Deus que eu sou suficiente. Cristo para mim, a cruz, tanto faz, eu me auto-salvaria. É esse o recado que nós estamos dando, e é por isso que Jesus disse, não vai ter perdão, é hipócrita. Porque se o Senhor abrir o nosso coração, talvez eu não fiz o mal, mas eu já desejei também um mal a muita gente. Talvez eu não cheguei ao ponto de executar, mas eu me alegrei quando alguém foi executado. Então o mal habita o coração do homem. Todos nós, diante do Senhor, se formos expostos, temos coisas tenebrosas dentro de nós, que nós necessitamos da graça perdoadora do sangue de Cristo. Nós não conseguimos justificar a nós mesmos, é Cristo quem nos justifica. E o Senhor está dizendo, você quer ser feliz? Libera quem te fez mal de uma vez por todas, porque eu tenho algo muito maior e poderoso para você, para realizar na sua vida, mas você precisa abandonar esse corpo morto que você carrega nas costas. Quando eu falo de perdão, eu já contei muitas vezes, eu falo por experiência. Eu já sofri na minha vida injustiças onde eu fiquei anos, 2 anos indignado. Não tem nada pior do que você ser injustiçado. Porque às vezes as pessoas pecam contra você, mas o chumbo trocado não dói. Você também está fazendo, então. Onde é que a gente fica indignado? É quando alguém faz algo que a gente não esperava. Por ingratidão, por injustiça, por infidelidade. É difícil, não é fácil. Não estou dizendo para você que é algo fácil, mas é uma decisão que deve ser tomada, porque tem gente que diz assim, eu morro, mas eu não perdoo. Você vai morrer, porque quem não perdoa morre, quem perdoa tem a eternidade. E tem gente que prefere. Eu vivi 2 anos, uma situação na minha vida de uma injustiça terrível, eu e a minha casa. E enquanto eu não perdoava, eu fui amargurando, eu cheguei a parar em hospital 2 vezes com crise de estresse, infartando, com 30 anos. Chegava lá, o médico dizia, você não tem problema cardíaco, mas você corre o risco de infartar, porque o estresse mata. E você sabe o que era aquilo? Envenenado, amargurado, a amargura de todo dia, ficar me alimentando de sentimentos ruins, sentimento de injustiça, e aí você começa a planejar vingança, e aí você começa a esperar que o Senhor faça o mal, e aí você começa a orar para amaldiçoar, e aí você começa a descontar em pessoas que não tem nada a ver com isso, porque vai se tornando uma amargura que contamina muitos, e você vai morrendo, até o dia que eu entendi, Senhor, perdoar é perder. Por isso que é difícil perdoar, porque perdoar é perder. Eu perco o meu orgulho, eu reconheço que eu levei mesmo um atraso de vida, eu perco mesmo, eu investi na pessoa errada, eu fui descabeçado, todo mundo falou, eu não quis acreditar. Mata esse orgulho que o perdão vem, perde. Depois que eu fiz isso, a minha vida fez assim, ó, vum. Mas foi em 1 mês, 2 anos de sofrimento, em 1 mês Deus mudou a história da minha vida, porque eu entendi o valor do perdão. Como é feliz quem perdoa, em quem não há hipocrisia. Para nós finalizarmos, quanto tempo eu estou pregando, gente, que eu nem sei, vocês já estão aqui em cima, já querendo me tirar, 45 minutos? Que pressa, não? Jesus amado, ele podia ir até umas 8, né, gente? Para nós encerrarmos, eu quero trazer aqui 2, seriam 9, porque foi Jesus que ensinou, mas só 2, 3 aqui para a gente encerrar. Ensinamentos sobre a pregação de Jesus sobre a felicidade. Você sabia que Jesus pregou sobre a felicidade? Eu tive a oportunidade o ano passado de estar neste mesmo monte que Jesus pregou, me assentar geograficamente perto do lugar onde ele assentou, e contemplar o mar da Galileia, e entender o que Jesus estava querendo fazer, quando em Mateus 5 diz a Bíblia que ele sobe ao monte,
se assenta no monte, começa a ver as multidões passando e explica aos seus discípulos, na margem do Mar da Galileia, você se assenta no cume do monte da bem-aventurança, e lá embaixo passava antigamente uma rota comercial muito importante chamada Via Maris, que nos tempos do Império Romano e até anterior a ele, era uma rota que ligava a África, o Egito, a Pérsia, a Babilônia e a Grécia. Então era uma rota que ligava os persas, os babilônios, o Egito e na época de Cristo o Império Greco-Romano. Era uma rota extremamente importante comercial. Ali passavam mercadores, caravanas, ali passavam famílias, ali passavam homens cultos, homens milionários, ali tinha muita gente pedindo esmola, ali passava verdadeiras multidões. É por isso que a Bíblia diz que Jesus começa a contemplar as multidões. Passavam pessoas ali de tudo que é tipo, e Jesus senta e fala para os discípulos: felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Essa palavra pobres em espírito, depois Jesus fala ainda felizes os humildes, porque eles receberão a terra como herança. Jesus estava falando de pessoas maleáveis, não manipuláveis, mas moldáveis. Não pessoas que vão com todo o vento de doutrina, não pessoas que para tudo dizem sim, pessoas que não têm identidade, personalidade, mas pessoas que se deixam ser moldadas pelo Espírito de Deus, não permitindo que o conhecimento lhe traga orgulho. Como eu disse para você, ali passavam egípcios, babilônicos e gregos romanos. Você imagina a cultura, a força da cultura, cultura helenista, a cultura egípcia, a cultura babilônica. E Jesus estava vendo aquele povo passando, de certo, muitos soberbos, arrogantes, muita riqueza, muita ostentação, porque os dias de Cristo também havia isso. E Jesus olha para os discípulos e fala assim, vendo a multidão e usando a multidão como exemplo: felizes são os que têm humildade de espírito. Nós somos hoje a geração mais diplomada da história da humanidade. A geração que nós vivemos é a geração que tem graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Uma geração que num clique na palma da mão, um Google hoje, tem gente que não sabe o que foi a Barça. Eu ainda tive Barça em casa. O Google era a Barça, era uma estante cheia de livros vermelhos que o pai tinha, e outros verdes, que era de outra marca que eu não lembro qual era. E quando você queria entender sobre alguma coisa, você ia na Barça. Hoje você dá um Google e você tem qualquer informação. Um povo extremamente conhecedor, mas também é a geração mais deprimida, mais ansiosa, mais angustiosa, mais suicida, mais doente. Porque o conhecimento dessa geração provocou algo: orgulho. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Paulo disse: aquele que pensa conhecer alguma coisa ainda não sabe como ela é plenamente, ainda não a conhece na plenitude. Vai dizer em outras palavras que foi nos dada uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo estava fazendo uma apologia à ignorância de forma alguma. Paulo era um cara letrado, estudioso. Momentos antes de morrer, pediu os seus livros e os seus pergaminhos. Era um homem poliglota, falava pelo menos 4 línguas. Era um homem completamente intelectual, e por isso Deus o utilizou de tal maneira. Só que todo este conhecimento sujeito à humildade do tratamento da palavra de Deus. Você sabe por que muita gente hoje é infeliz? Você tem dificuldade hoje de falar com uma pessoa intelectual. É difícil hoje você falar com uma pessoa que estudou, que é letrada, que é acadêmica. E você sabe qual é a dificuldade? A dificuldade é o coração que se enrijece, porque o conhecimento traz orgulho.
mas o amor edifica. Aí Jesus vem e diz o seguinte: vocês querem ser felizes? Felizes são aqueles que são moldáveis pelo meu Espírito. Que por mais que conheçam muitas coisas, todo o seu conhecimento está sujeito à minha vontade. Que entendem que eu sou a fonte, onde estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Para mim, um dos maiores cientistas da Terra foi Louis Pasteur, que inventou o leite pasteurizado. O leite pasteurizado que a gente toma é inspirado no sobrenome desse homem. Este homem tinha uma frase que ele dizia, que era a seguinte: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Einstein dava bíblias de presentes para as pessoas que ele amava e escrevia em dedicatória. Uma delas foi encontrada há pouco tempo e leiloada, escrito o seguinte: a Bíblia é uma grande fonte de sabedoria e de inspiração que deve ser lida diariamente. Einstein dizia isso. E acadêmicos orgulhosos, dizendo-se sábios, tornam-se loucos, são contaminados por ideologias ateístas e perdem a oportunidade, ganham o mundo e perdem a alma, porque a felicidade está na simplicidade. O Salmo 116 vai dizer que Deus ama e protege os simples. Por outro lado, você conhece pessoas que são uma verdadeira enciclopédia, mas elas sentam para ouvir, elas têm simplicidade para aprender, elas reconhecem que o valor do conhecimento nem sempre está numa academia, às vezes está numa conversa com uma pessoa simples, que talvez nem estudou, mas ela tem um saber que é uma chave de Deus para mudar a nossa vida. O orgulhoso não consegue isso. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os simples, porque essas pessoas estão atentas, essas pessoas podem ser edificadas, às vezes por alguém que, sei lá, chama para fazer um trabalho na sua casa, braçal, mas na simplicidade do coração, ouvindo e conversando, de repente sai uma luz do Senhor. Pessoas que se assentam para ouvir a palavra, não importa o quão alto nós chegamos na academia da vida, o grande lugar onde eu e você crescemos e somos felizes é na simplicidade de ouvir a palavra de Deus e dizer amém. Isso muda a nossa vida. Estes são felizes, aqueles que ao ouvirem a palavra do Senhor dizem amém. Isso é felicidade, isso traz felicidade. Por último, para nós encerrarmos, Jesus disse assim, bem-aventurados os que choram. Sabe o que Jesus está falando? É feliz quem chora. É difícil para nós hoje, porque qual é a nossa geração? A nossa geração é a geração das selfies. Uau, que vida, uau, que praia, que mesa, que casa, que lugar lindo. Nós somos uma geração que, é óbvio, ninguém vai querer ficar publicando coisas ruins, mas a contrapartida é que muita gente acha que porque alguém postou aquela foto maravilhosa, a vida daquela pessoa o tempo todo assim. E aí, numa geração que chorar, que mostrar fraqueza, que mostrar limitações é sinônimo de diminuição, aquelas pessoas que precisam chorar ficam sufocadas. E tem gente que para ser feliz só precisa chorar. Bem-aventurados os que choram, porque quando choram são consolados pelo Senhor. O que o Senhor disse para Paulo? Paulo, a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa onde? Quem sabe onde é que o poder do Senhor se aperfeiçoa? Na fraqueza. E a gente vive uma geração que demonstrar fraqueza é sinônimo enfim, de deficiências. Então às vezes a gente posta aquela foto, meu Deus, que ambiente lindo da minha casa, embaixo está uma sujeirada, uma bagunça, mas na foto saiu perfeito.
Porque a vida da gente é assim. Nós temos coisas que estão muito bem, obrigado, mas tem outras que estão uma verdadeira bagunça. E você sabe onde é que elas são consertadas? Quando muitas vezes a gente não tem o que fazer senão desabar na presença do Senhor. Você já viveu momentos na sua vida? Quem aqui já viveu momentos que você suportou, até que você não aguentou, de repente você desabou? Desabou em choro, desabou, reconheceu, porque nós vamos sendo condicionados a mostrar força, mas chega aquele momento que a gente não aguenta, de repente você desaba em choro. O que aconteceu depois que secou a última lágrima, o que aconteceu? Renovação, ânimo, lavar da alma. Tem coisas que na nossa vida a gente só precisa chorar. Então, se você precisa chorar, não tenha medo de chorar, não tenha vergonha de chorar, não se sinta diminuído ou diminuída, fragilizado. Sabe por quê? Porque o Senhor vai te consolar, e o poder do Senhor vai se aperfeiçoar no reconhecimento de que você é fraco. Eu sou limitado, eu preciso de Deus. Jesus disse: bem-aventurados, felizes. Tem gente que chorando é mais feliz do que aqueles que estão com um sorriso no rosto. Tem mais felicidade, porque a cada vez, é igual lá em casa, os meus filhos, enquanto estão se mostrando os taus, pode estar precisando de ajuda, eu não estou nem aí. Agora, se chorar, eu paro tudo, mas é na hora, para ver o que está acontecendo. Porque nenhum pai, nenhuma mãe consegue ficar inerte, parado, enquanto um filho chora. Esse é Deus. Se você chorar, se tiver que chorar, chore. Porque no choro haverá consolo, haverá fortalecimento, haverá renovação. Quando a última lágrima secar, um sorriso vai brotar, porque o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vai vir pela manhã em nome de Jesus.